Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast com a Tica. Eu sou a Tica, especialista em topo de bolo, e você está aqui porque você precisa de estratégias para você que quer fazer aumentar a sua renda familiar ou ter a sua renda extra aí na sua casa para fazer topos de bolo do zero, fazendo topos de bolo lindos e maravilhosos. E aí, vamos ou não? Tereza, minha latica, tudo bem? Você viu, Tereza? Estou de visual novo agora. Estou de caixinhos dourados. Falei pro meu marido hoje, falei assim, sabe o que eu estou me sentindo? Boa tarde, Sueli, latica, tudo bem? Estou me sentindo a Alice no País das Maravilhas. Com esses meus caixinhos dourados. Oi, Latica Aline, seja bem-vinda. A Aline está viajando, está lá em Caldas Novas assistindo a gente. Bem-vinda, Latica, bem-vinda. Meus amores, então vamos, que hoje temos muita coisa pra gente estar falando aqui no nosso podcast. Estamos ao vivo para as 3 plataformas. E eu quero saber quem tá comigo, quem tá falando comigo, da onde que você tá falando. Obrigada, Tereza. O filtro ajuda, meu amor. Vamos lá. Gente, hoje o tema do nosso podcast número 153 é como saber se o meu topo de bolo tá bom. Tema interessante, hein? Isso daí é uma coisa que muita gente tem uma pulguinha atrás na orelha para saber se o topo de bolo dela tá ficando bom ou não tá, não é verdade? Então, justamente por isso que eu quis trazer esse tema aqui hoje, pra gente estar falando sobre ele, justamente para te ajudar com essas estratégias, com esses pulos do gato, que nem a Tereza fala, sabe? Com essas dicas para fazer com que você consiga se diferenciar da sua concorrência, tá? Para fazer com que você consiga ter a sua renda extra aí dentro da sua casa, para fazer com que você consiga ter aquela renda extra mensal todo mês ali, sabe? Independente da época do ano, independente, esse mês teve Páscoa. Bem-vinda, Carla Latica, tudo bem? Seja bem-vinda! Então, assim, independente de qualquer coisa disso, sabe? O importante, o que é você? Chegar a um ponto que você consiga estar vendendo topos de bolo todos os meses para você manter a sua média ali. Mas só vou conseguir fazer topo de bolo quando é Dia das Mães, quando é Páscoa, quando é Natal. É isso, Tica? É assim que funciona? Não, você consegue estar fazendo com estratégia, vendendo o ano inteiro, independente de datas comemorativas. Só que você precisa saber realmente se aquele seu topo de bolo tá bom, se aquele seu topo de bolo ele tá agradando, se aquele topo de bolo ele tá conquistando a sua cliente. Essa é a ideia. Não é assim, é muito fácil, por exemplo, você pegar o seu topo de bolo e perguntar para as pessoas se ele está bom realmente ou não. Acontece justamente isso. A partir do momento com que você pergunta, vamos supor, para sua mãe, para sua tia, para sua filha, para o seu marido, eles são pessoas que querem te agradar, eles são pessoas que querem o seu carinho, querem o seu bem. Às vezes ele não vai ter um olhar tão apurado para falar assim, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Até então também que ele não sabe qual que é a tendência que tá vindo aí no mercado, sabe? Ou ela, não sei, independente da pessoa com que você vai estar perguntando. Então, quando eu falo assim, nós temos que ter essa capacidade, esse senso crítico de analisar realmente o nosso próprio trabalho, em comparação com as outras coisas que estão surgindo também por aí. Isso é uma coisa muito interessante que eu acho que nós temos que despertar na gente. Como que eu faço isso, Tica? Como que eu sei se o meu topo de bolo tá bom? Como que eu sei se o meu topo de bolo ele tá atrativo? Como que eu sei se o meu topo de bolo ele tá conseguindo fazer com que cheguem a mais pessoas, que mais pessoas despertem o desejo para comprar aquele topo de bolo de mim? Tica, como fazer isso? Isso daí eu falo por mim. A partir do momento que eu comecei a fazer topo de bolo, eu sou muito criteriosa e tenho um olhar muito crítico com relação àquilo que eu estou entregando para minha cliente. E
também sou assim com as minhas lasticas. As minhas lasticas que estão aqui sabem que quando elas pedem uma opinião para mim, eu sou super sincera, porque eu já até falei para várias delas. A Tereza tá aqui que não deixa eu mentir. Eu já falei várias para ela, assim, é melhor você escutar de mim, que eu sou uma técnica, tô olhando criticamente o seu topo de bolo, do que você escutar um elogio de uma pessoa próxima a você que quer o seu bem e não quer te magoar. Entende? Porque assim, com esses acertos, né, com esses feedbacks, a gente só evolui. A mesma coisa quando eu olho um topo de bolo de uma latica, ou quando eu olho um topo de bolo de uma outra pessoa, ou até mesmo quando eu faço um topo de bolo. Inúmeras vezes já fiz topo de bolo na tesoura para mostrar para as minhas alunas que é capaz, a gente consegue fazer, que dá para fazer topo de bolo na tesoura. E isso daí é uma coisa que eu sou muito criteriosa, principalmente com detalhes, com acabamento, com quadradinho. Isso tudo você pode estar olhando, sabe? Então, assim, Tica, não tenho máquina de corte, tudo bem, não tem problema. Mesmo você não tendo máquina de corte, você consegue fazer um corte perfeito na tesoura ou 99,9% de perfeição na tesoura. Você consegue. É só você ir devagar, é só você seguir a linha de corte que você vai estar fazendo o seu trabalho e ir cuidando para a sua tesoura não fazer aqueles quadrados. Principalmente quando a gente trabalha com camadas sobrepostas, por exemplo. Uma técnica que eu gosto de usar é camadas sobrepostas de impressão. Por exemplo, várias impressões do mesmo tamanho sobrepostas, agrupadas uma em cima da outra, divididas com fita dupla face de espuma para dar aquele efeito 3D. Isso é uma técnica que eu utilizo e gosto muito de utilizar aqui nos meus topos de bolo. Quando a gente faz essa técnica, as camadas elas têm que ser iguais. Não adianta nada você estar fazendo uma curva certinha e na outra curva de baixo ter aquele erro e aí você continuar, aí na outra vir reto. Não pode. Se você saiu muito fora da curva, muito fora da linha de corte, descarta e faz de novo. Esse é o lado criterioso que eu olho. Consegue compreender? Isso é uma coisa que eu dou um pouco mais de atenção e falo para mim mesma, falo para as minhas lasticas, cuida mais esse corte. Ah, Tica, mas tem lugares que eu não consigo chegar na tesoura e tá tudo bem. Tica, mas o meu estilete é aquele estilete simples, tá tudo bem. Eu sugiro para você, quando você corta topo de bolo na tesoura, você tenha essa ferramenta. Essa ferramenta é um estilete de precisão, tá? Você consegue observar bem, ó. É um estilete de precisão. O que faz esse estilete de precisão? É como se fosse uma caneta. E aí você consegue ter mais mobilidade com a mão no momento com que você está fazendo o seu contorno, o seu corte na sua linha, na sua marca de corte. Então, por isso que é muito importante você fazer bem certo a sua marca de corte para você vir na tesoura e cortar. Ah, Tica, mas eu tenho silhuete, eu tenho máquina de corte, eu não preciso disso. Vai depender da ocasião que você vai precisar cortar na tesoura em alguns momentos. Dependendo do arte, dependendo do que você vai fazer, algum acabamento, você vai precisar cortar na tesoura e você precisa ficar atenta com relação a isso, tá? Outra coisa também que eu falo muito pra você, você tem que cuidar quando você está trabalhando com máquina de corte, com relação ainda falando em cortes e em problemas no momento do corte, a base de corte ela tem que estar com uma cola boa, porque senão o papel dança. A partir do momento que o papel dança na base de corte, o que vai acontecer com o seu papel? Ele vai deslizar e vai cortar torto, meu amor. Existe sim projetos que a gente corta torto na silhuete por N problemas. E um desses problemas é foca, cola na base de corte. E o papel desliza e aí corta errado. Ele pode cortar um pouquinho errado ou ele pode estragar toda a sua folha, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta quanto ao corte.
Então, quando eu falo para você acabamento, como achar que está bom meu topo de bolo, como que eu vou saber se aquele bolo ele tá com um corte perfeito ou não, independente se você vai cortar na tesoura, independente se você vai estar cortando ele no estilete de precisão ou também na máquina de corte, existem maneiras de dar errado em cada uma dessas ferramentas. E o que vai fazer você se diferenciar da coleguinha lá da esquina que não está cortando perfeito o seu topo de bolo? O que vai fazer você diferenciar para fazer com que aquela cliente, ao invés de comprar da coleguinha de esquina, compre de você? Porque a concorrência está aí, você tem que mostrar que você é diferente, você tem que mostrar um diferencial. E o que a gente vai fazer para mostrar esse diferencial? O seu acabamento. Então, você tem que ter um acabamento próximo do perfeito. Acabamento 100% perfeito não existe, sempre vai ter alguma coisinha ou outra que vai dar errado. E tá tudo bem, é um produto artesanal. Só que esse produto artesanal não é a mesma coisa assim. Por ser um produto artesanal vai ser um produto desleixado. Por ser um produto artesanal eu vou fazer um produto de qualquer jeito. A mesma coisa, vou usar um EVA. Faço a minha linha de corte, corto meu EVA. Pelo fato do EVA ser mais grosso, e se a sua tesoura tiver um pouquinho cega, existe a possibilidade dele comer e não fazer certinho a sua linha de corte. E aí, imagine, camadas com EVA. Camadas com EVA, eu falo para você que ela tem que ser uma camada harmônica. O que é harmônica? Você tem que seguir a linha de deslocamento na mesma distância que você fez para as camadas anteriores, para as camadas posteriores. Não adianta nada você vir fazer, por exemplo, um lindo acabamento na tesoura, no papel, fazendo bem bonitinho a linha de corte, lindo, perfeitinho, bonitinho, e aí chega na hora do EVA, você começa a fazer tudo torto, cortar tudo pelas metades, cortar tudo. Você consegue compreender? De um lado ficar mais grosso, do outro lado ficar mais fino. Isso é sinal de amadorismo. Isso é sinal de uma pessoa que ela não cuida dos detalhes. Isso é sinal de uma pessoa que não se importa com o acabamento. E a partir do momento com que o seu cliente observa o seu produto e vê que aquilo dali é uma coisa meia de qualquer jeito feita, aquilo dali ele não traz atratividade para fazer com que eu compre aquilo. Entendeu? Então, Tica, como eu vou saber se meu topo de bolo tá bom? Esse é um indicativo. A partir do momento com que se você não capricha tanto no acabamento, com certeza você não vai conseguir vendas porque o seu acabamento não tá legal e os clientes não estão gostando disso. Não adianta você vir, você é papeleira, bater em todos os lugares para tentar vender um topo de bolo que você não vai conseguir despertar aquele desejo, sabe? Putz, isso aqui eu quero pra mim. Você já deparou? Eu sou assim. Aprendi com o tempo, depois de uns tempos. Não foi assim no começo, mas depois de um tempo eu comecei a falar isso pra mim mesma. Quando eu quero uma coisa assim, quando eu quero comprar uma coisa, eu só compro aquela coisa se eu querer muito aquela coisa. Que louco, né? Vou falar pra você explicar um fato que aconteceu comigo. Eu fui numa loja que eu tava precisando comprar uma bolsa. Eu fui nessa loja e olhei, fui, virei todas as prateleiras e era uma loja grande, procurei essa bolsa, olhei, não me encantei por nenhuma, voltei pra casa triste. Falei assim, eu não quis ir lá e comprar uma por comprar, sabe? Porque senão eu ia ter aquele sentimento assim, eu não me encantei, eu não vou usar. Então, se não é pra mim usar, eu nem compro. E fui embora, sem comprar. Até contei pra uma amiga minha, falei assim, olha, fui lá na loja, andei a loja inteira, não achei nenhuma loja que me agrada, nenhuma bolsa que me agrada. Gostei de uma, mas era branca, e na minha região tem muita poeira. Eu falei, larga a mão, deixa quieto, não vou comprar, vou esperar mais um pouco. Passou um tempo,
mais um tempo agora, recentemente, semana passada. Eu falei, eu ainda tô precisando da dita cuja da bolsa e eu não achei a bolsa ainda que eu queria. Aí eu fui numa outra loja pequenininha aqui da minha cidade. Aí eu falei assim pra mulher, tem essa bolsa? Aí ela falou, tem. Eu falei assim, ela gostei. Mas tem essa bolsa com a calça na cor tal? Porque eu acho que se ela fosse na cor caramela, alça, eu ia ficar mais encantada por ela. Aí a mulher falou assim, aqui nessa loja não tem, mas na filial ali tem, eu vou ligar lá pra ver. Aí a mulher ligou lá, era faltava 5 minutos pra fechar a loja lá da filial. Aí eu vim e falei assim, eu espero. Por mais que não dava muito tempo pra mim, eu tava corrida. Não, mas eu espero, que eu quero ver essa bolsa, eu quero dar uma olhada. Na hora que ela chegou, eu me encantei. Sabe o que é aquela me encantar, assim? Meu Deus, era isso que eu queria, era essa cor, era esse jeito. Me encantei. Aí sim eu comprei, entendeu? Então, assim, isso é você se encantar pelo produto. Isso é você despertar o desejo de compra na cabeça da sua cliente. A sua cliente, ela tem que olhar o seu topo de bolo e tem que se encantar por ele. Não adianta nada você vir e fazer o seu topo de bolo lá de qualquer jeito, só para entregar mesmo. Só vou entregar? Não, vai assim de qualquer jeito e tal, só para entregar, mas 5, 10 eu pegando isso daí tá bom. Cara, você pode até vender por 5, 10 reais, mas você não vai vender de novo para ela porque ela não vai gostar do seu trabalho. Por quê? Porque não tem qualidade. Você não despertou o desejo nela, você não encantou ela. Consegue compreender? Essa é a diferença que você tem que fazer para despertar. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue saber que nosso topo de bolo ele tá bom? Como que eu vou conseguir aumentar a minha renda dentro da minha casa? Como que eu vou conseguir fazer meus topos de bolo do zero? Tica, eu tô começando agora. Como que eu vou despertar esse desejo? A partir do momento com que você começa a comparar o seu topo de bolo com o topo de bolo que está aí na internet. Isso você tem que fazer. Isso você tem que ser capaz de fazer. E você tem que pegar e começar no olhar crítico. Você tem que começar no olhar crítico. Você pega o seu, coloca ali, coloca o outro meio parecido do lado e começa a analisar o que você fez de errado. Eu deveria ter feito mais isso. Eu não fiz aquilo. Mas essa parte que eu fiz ficou bom. Você vai chegar a um ponto que de tanto você comparar o seu trabalho com o trabalho da colega, do digital, do que está passando na internet, pode até entrar também nos meus aí, tem um monte aí no meu Instagram, já tenho mais de 565 modelos de topo de bolo diferente, pesquisa aí, pode entrar, começa a verificar o que foi feito de diferente, e aí você começa a analisar o que você não fez. A partir do momento com que você olhar, esse aqui eu não fiz, da próxima vez, no próximo projeto, não posso deixar esse detalhe de fora. Porque aí você começa a evoluir e os seus topos de bolo começam a ter aquele diferencial. Você começa a mostrar o porquê que você veio. Você não é só mais uma. Você tem um diferencial nesse mercado. Você tem a sua pegada, você tem o seu jeito, você tem como você fazer diferente. Tica, mas eu vou estar copiando. Não, a gente não está falando em copiar. Aqui a gente está falando em situações diferentes. O que é essa situação diferente? Nós estamos falando para você, para como que você evolui. A partir do momento com que você começa a ter um olhar crítico. Nada adianta eu vim aqui falar para você, esse tá bom, esse não tá bom, esse tá bom, esse não tá bom, esse tá bom e esse não tá bom. Não vai adiantar. Sabe por quê? Você tem que ter esse olhar crítico para você falar assim, isso daqui eu fiz melhor do que o outro que eu entreguei ontem. Isso daqui eu não gostei. Aí você vai perguntar assim para mim, Tica, você já fez algum topo de bolo que você não gostou? Já, inúmeros. Vários. Teve até topo de bolo que eu fiz de tanto que eu não gostei e a cliente mesmo assim ficou com ele, eu nem cobrei da cliente, eu já dei de brinde.
de tanto que eu achei que não ficou bom. Mas no olhar da cliente, num olhar mais simples, ela gostou. E tá tudo bem. Eu acho que a gente que trabalha com artesanato, a gente que trabalha com coisas manuais, eu acho que a gente que trabalha com essa pegada do artesanal, do produto único, exclusivo e personalizado, eu acredito muito nessa possibilidade que a gente tem de estar evoluindo com os nossos erros e com os nossos acertos. Só que assim, é legal? É, só que ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente demora, a gente paga um preço por isso. E às vezes esse preço é o tempo que você não tem. Eu paguei esse preço. Então, assim, eu falo pra você que eu comecei a evoluir nos meus topos de bolo. Vamos jogar de uns 2 anos e meio pra cá. Uns 2 anos e meio pra cá. Que eu olhei e comecei a olhar invertido, sabe? Comecei a olhar pra trás e comecei a falar, ó, realmente, já dessa maneira que está, não dá pra continuar. A gente tem que evoluir. E eu acho que foi isso, a virada de chave na minha vida, sabe? Esse olhar crítico, esse olhar que eu colocava assim, a partir de agora eu preciso fazer com que o meu trabalho se sobressaia para me ganhar mais clientes. Porque chega uma hora que, por exemplo, você vai falar assim, e agora para onde que eu vou? O que eu preciso fazer para me conquistar mais clientes? O que eu preciso fazer para me conquistar novos horizontes? O que eu consigo fazer para me manter minha renda estável todo mês? Manter uma renda estável todo mês não é um trabalho fácil para qualquer pessoa. Temos oscilações, temos meses que saem mais? Temos, principalmente meses com data comemorativa, mas e os meses que não são de datas comemorativas, você vai fazer o quê? Esperar o cliente cair do céu? Se você não faz nada de diferente, sim, isso pode acontecer com você. Você vai ficar esperando o cliente vir, sem você oferecer nada para ele, ele querendo saber o que você faz e você não fala para ele o que você faz. Olha que louco! Mas é isso que acontece. Eu só vou fazer topo de bolo se eu tiver encomenda. Eu tinha esse pensamento no começo, sabia? Ah, não vou gastar material, só vou fazer topo de bolo se eu tiver encomenda. Eu tinha esse pensamento. Só que a partir do momento que eu comecei a observar e olhar para trás que o que eu precisava era de portfólio, ou seja, de modelos de topo de bolo com vários temas, com várias ocasiões, que nem que eu deixasse a pronta entrega, isso foi a virada de chave na minha vida. Que foi o que me guiou e me levantou de vez, entendeu? É isso que falta para você. Você mostrar para os clientes o que você faz. Tica, mas eu não tenho material. Tem sim. Na sua cidade tem uma livraria. Na sua cidade tem materiais que você pode estar utilizando para fazer topo de bolo aí. Não precisa ser papéis especiais que você só compra da internet para fazer seus topos de bolo. Você está enganada com esse pensamento se você pensa assim. Então, você consegue fazer muita coisa com as coisas que tem na sua cidade. Na sua cidade tem uma papelaria? Na sua cidade tem uma loja de aviamentos? Então você tem materiais para trabalhar, para fazer topo de bolo aí. Basta você usar a sua criatividade e saber realmente quais são os materiais certos para você ganhar agilidade, para você ganhar tempo, para você ganhar escala. Isso que falta para você. Entendeu? E é isso que você tem que pegar nessa linha de raciocínio. Porque a partir do momento que eu tô ali somente fazendo topo de bolo de impressão, a partir do momento que eu estou ali somente fazendo copia e cola da internet, isso não vai me levar a um horizonte muito longe. Isso não vai apenas acontecer com você meras migalhas no seu final do mês. Olá, Denise, bem-vinda. É migalhas.
Por quê? Porque as pessoas que utilizam somente essa técnica do copia e cola, elas não conseguem ter uma renda fixa todo mês. Calcula aqui comigo. Para você tirar R$ 1.000 vendendo um topo de bolo de copia e cola, você tem que fazer, vendendo a R$ 10, você tem que fazer 100 topo de bolo. Você tem 100 clientes para fazer topo de bolo hoje? Responde para mim. Sim ou não? Quem tá comigo aqui? Responde para mim. É difícil, mesmo vendendo a R$ 10. Entendeu? E outra coisa, não paga nem a sua energia elétrica. Não paga nem a impressão. Ontem eu tava falando com uma latica minha e ela falou que o preço da folha que a papelaria cobra dela para fazer a impressão é R$ 2,50. Se você for vender um topo de bolo a R$ 10, então vai ser um lucro aí para você de R$ 8,50. R$ 7,50. R$ 7,50. Só que é o seguinte, R$ 7,50 fora a sua energia elétrica, fora o restante das outras coisas que você tem no topo de bolo e fora o seu tempo. Porque você também tem que computar o seu tempo. Ou você vai trabalhar de graça? Não paga, gente. Você está pagando para trabalhar. Você consegue compreender? Então é isso que você tem que colocar bem na sua cabeça na hora que você vai trabalhar e vai começar a fazer seus topos de bolo. Uma coisa que você tem que colocar justamente isso na sua cabeça. É interessante eu apenas investir em projetos de copia e cola, projetos que são mais fáceis, projetos, vou pegar aquele molde, trocar o nome da placa por um preço tão baixo. Será que meu topo de bolo ele vai ficar bom? Será que meu topo de bolo, o meu portfólio nas minhas redes sociais para os meus clientes é um portfólio que eu tô querendo atrair meus clientes para mim não precisar trabalhar num final de semana, num feriado, num domingo, num sábado, que nem uma louca para entregar encomendas de última hora? Sim, porque vai vir encomendas de última hora para você e você tem que ficar ciente disso. Ou você deixa o topo de bolo pronta entrega, ou você deixa um tempo disponível para os encaixes de última hora. E esses encaixes de última hora você vai cobrar quanto? 5, 10 reais. Então são coisas que você vai ter que levar em consideração na hora que você for fazer seu trabalho. Aqui eu tô te mostrando estratégia para você ter a sua renda extra, para você começar a trabalhar com topo de bolo na sua casa do zero. Mas não é qualquer topo de bolo, são topos de bolo valorizados, topos de bolo que você vai conseguir despertar o desejo de compra na sua cliente, que a sua cliente vai querer você ao invés da coleguinha que trabalha só fazendo topo de bolo pelo celular. Consegue entender? Tica, o que você tem contra topo de bolo pelo celular? Não é que eu tenho contra topo de bolo pelo celular. Eu falo pra você que eu não ensino a fazer topo de bolo pelo celular. Por quê? Porque a partir do momento que eu já mexi nessa ferramenta, eu compreendi que aquilo dali eu não consigo tirar um topo de bolo com qualidade, porque além de perder muito tempo tentando arrumar a escala daquele produto, daquele topo de bolo, eu perco muito material imprimindo várias vezes para mim saber se aquilo dali tá no tamanho certo ou não. E hoje, para mim, o que mais é precioso é tempo. Eu não tenho tempo para mim ficar indo na gráfica toda hora, eu não tenho tempo para ficar imprimindo toda hora para mim ver se aquilo dali tá certo ou não. Ah, Tica, você tem impressora na minha casa? Tenho, eu investi nisso. Ah, Tica, você tem uma máquina de corte? Tenho, eu investi nisso. Ah, Tica, você tem um computador? Tenho, eu comprei quando eu casei em 2010. Faz as contas, quantos anos que tem? 12. Não precisa ser uma máquina potente de última geração. Mas a partir do momento com que eu começo a fazer meus trabalhos, meus projetos no computador, eu consigo mostrar a minha diferença. E eu perco mais tempo. Eu consigo cobrar mais caro. Eu consigo ser mais valorizada do que apenas fazer um topo de bolo pelo celular, compreende? A Delise, respondi sua pergunta. Não preciso, acho que nem ler a sua pergunta para falar para você que isso aqui é realmente o que você está falando.
A Delisa está com dúvida com relação ao tamanho que ela usa, faz aplicativo pelo celular. Eu não tinha lido toda a sua pergunta, mas eu acredito que eu já respondi. A Delise, não tem, amor. O segredo é você que usa aplicativo pelo celular imprimir várias vezes até você chegar no tamanho certo. Não tem outra alternativa. Você vai perder material. Porque a régua do aplicativo do celular, ela não é a mesma da vida real. E você vai ter que ir várias vezes na gráfica, vai ter que imprimir várias vezes aquele molde até chegar no tamanho que você quer. Entendeu? É por isso que eu não ensino a fazer topo de bolo pelo celular. Porque eu acho que isso é uma falta, um desperdício de tempo. Tica, mas tem muita gente que não tem computador. Tica, se você ensinasse a fazer pelo celular, se você investisse seu tempo ali fazendo um curso pelo celular, você não ia vender mais. Aí eu falo pra você o seguinte, eu não tô aqui pra falar pra você que eu estou aqui pra vender. Claro que se eu fizesse um curso pelo celular e vou falar pra você o seguinte, eu acho que eu nem faria esse curso, gente. Porque eu não acredito nessa ferramenta. Eu não posso nem falar pra você assim, vou fazer um curso pelo celular, vou vender mais. Como que eu vou vender uma coisa que eu não acredito? Você consegue entender? Então eu nem me envolvo. Eu já falo pra todas vocês que me seguem, vocês sabem, eu sou especialista em topo de bolo no programa Silhouette Studio. Essa é a minha especialidade. No programa gratuito do Silhouette Studio. Preciso ter máquina de corte para me usar o Silhouette Studio? Não. Não preciso. Inclusive, tem até uma latica que entrou agora, nessa última turma que nós abrimos, semana passada. E eu tive a felicidade de, antes dela entrar no curso, eu conversar com ela. E aí ela me questionou assim, Tica, eu tenho a Cricut. Não sei se você sabe, mas essa máquina é uma outra máquina de corte que existe no mercado, tá? E aí ela falou, Tica, eu tenho essa máquina e eu quero que você me ensina? Se eu comprar o seu curso, você me ensina a mexer nela? Ela estava esperando eu falar para ela assim, sim, eu ensino você, a mesma coisa que vocês estão esperando, sim, eu ensino você a fazer pelo celular. Como eu não acredito que esse celular ele vai ser a ferramenta que vai fazer com que você resolva o seu problema, eu nem ensino. Porque eu sei que você vai perder muito tempo, igual a Delise, tá perdendo tempo lá fazendo as caixinhas no celular. Não tem dica, Delise. A dica é testa, vai testando em cada projeto, você vai ter que ficar imprimindo até você conseguir chegar no tamanho. E rezar para essa configuração aí não mudar na outra vez que você for fazer, porque senão toda vez você vai ter que fazer isso toda vez. Você compreende? Aí a minha latica tava falando assim, antes dela virar latica, ela falou pra mim, você me ensina? Ela tava esperando eu falar pra ela que eu ensino. Eu falei, não, eu não vou prometer uma coisa pra você que eu não vou cumprir só por causa da sua matrícula, do seu dinheiro. Eu quero que você entre, que você fique satisfeita com o meu atendimento, com as minhas aulas, com a minha metodologia de ensino, com o meu método. E o meu método envolve um programa gratuito do Silhouette Studio. Respondendo a pergunta da Adri, o Windows que eu uso no estúdio é o 7 também, tá? O meu computador é de 2012, eu comprei faz 12 anos atrás. E o meu Windows é o Windows 7 também. Lá nas configurações do estúdio ele fala que tem que ser de um Windows 8 para frente, mas é mentira. No 7 funciona. Eu estou usando tranquilamente o Windows 7 ainda e atende super bem, tá? Respondendo a pergunta da Adri. E aí essa minha aluna veio e falou assim, antes dela virar minha aluna, falou assim, naquela expectativa que se eu fosse realmente ensinar ela a usar a Cricut, porque ela estava com uma Cricut lá nova, sem usar, que ela não sabia usar. Ela tentou 1, 2 vezes, não conseguiu. Eu falei pra ela assim, ó,
Eu não sou especialista em Cricut, eu sou especialista em Silhouette Studio. Isso daí eu domino, e se você vir comigo, eu vou te ajudar a dominar essa ferramenta também. Eu te ajudo a fazer o seguinte: você entra, você vende a sua, eu vou te ajudar a você dominar o estúdio, e você vai, com esse dinheiro que você vai vender a Cricut, você vai comprar uma silhuete. Topa entrar comigo? Aí ela falou: só porque você foi sincera comigo, eu vou entrar. E eu achei isso muito legal, sabe? Por quê? Porque ela viu realmente que eu estava falando a verdade para ela. Eu poderia muito bem, se eu quisesse apenas vender o curso para ela, falar assim: ó, entra que depois a gente dá um jeito. Mas para que eu vou falar uma coisa para isso para ela? Eu não tenho necessidade de mentir para ela, não tenho necessidade de mentir para você. Então, quando eu falo para você, eu não acredito no celular para fazer topo de bolo, que seja uma ferramenta que vai fazer com que você consiga ter uma renda extra na sua casa, fazendo com que você se diferencie da coleguinha lá da esquina, porque você vai ser igual a todo mundo. A maioria das pessoas que utilizam essa ferramenta como meio de fazer os seus topos de bolo, mas tica, eu não tenho computador. Eu tenho alunas que quando entrou no meu curso também não tinha computador. O que elas fizeram? Elas entraram, parcelaram, acho que foi em 24 parcelas, mas compraram um computador básico, colocou o estúdio, está funcionando, está trabalhando lindamente. Então, assim, são alternativas que a gente sugere para você conseguir entrar para dar certo nesse ramo. Entrar para fazer com que esse negócio dê certo. Mas basta apenas o quê? Você fazer a sua parte, você ter esse outro lado de fazer com que isso realmente aconteça na sua vida, entende? O que você precisa fazer para que isso dê certo? O que você precisa fazer para fazer com que o seu topo de bolo seja um topo de bolo bonito, bom, melhor do que as outras pessoas? A primeira coisa é isso. Definir onde você vai estar fazendo. Ou você vai fazer pelo celular, ou você vai fazer pelo computador. Utiliza técnicas. Faça isso. Mostre que você é diferente. Faça como que a gente pode falar? Faça esse esforço para você ver. Tica, eu não tenho computador agora para me comprar, mas eu posso ir numa lan house próximo da minha casa e fazer arte lá. Tá tudo bem. Desde que você faça arte no computador, já é um progresso. Desde que você faça... Eu tenho uma aluna que ela divide não sei se é a Sueli, eu não me lembro o nome agora. Mas ela divide o computador com o filho. E o filho tá indo na faculdade. E aí ela pega esse computador com o filho nas horas vagas que o filho não usa para fazer o topo de bolo no computador. Qual que é o seu sacrifício com relação a isso? Então, assim, existem N maneiras com que você consegue dar um jeito, e brasileiro é aquele ser humano que tem que realmente ser estudado, porque ele consegue dar um jeito, principalmente quando ele quer, ele dá conta, ele consegue. Quando aquilo é prioridade na vida dele, ele vai lá e dá um jeito e ele consegue. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar por esse lado positivo. Eu vou conseguir. Ontem, eu estava na nossa mentoria em grupo, com as lasticas, eu estava falando para uma latica justamente isso, sobre esse assunto. Quando eu saí da prefeitura, eu tinha um emprego estável. Eu era concursada. Sabe aquele concurso assim que você não manda embora? Sabe aquela estabilidade que todo mundo deseja e sonha? Eu tinha. Então, assim, quando eu decidi sair do meu concurso público, eu estava abrindo mão de uma receita mensal fixa para mim entrar num ramo de comércio, onde eu ia ser dona do meu próprio comércio, eu ia ser minha própria chefe, e a partir daquele momento eu não ia ter mais aquela estabilidade, eu não ia ter mais férias, 13º, salário, eu não ia ter aquele valor fixo todo mês. Eu nem sabia quantos que eu ia ganhar por mês, na verdade. A partir do momento que eu decidi entrar nesse ramo de atividade, que entrar realmente para valer, eu falei uma coisa para mim mesma: isso aqui tem que dar certo. Não tem a possibilidade de não dar certo.
Agora, o que que eu tenho que fazer para fazer com que isso aqui dê certo? O que que eu preciso fazer? Meu topo de bolo não ficou bom hoje, mas eu vou refazer ele. Amanhã, depois de amanhã, até ele começar a ficar bom para mim começar a vender. Ah, eu vou fazer um primeiro topo de bolo e vou vender. Não, não é assim que começa. Pode ser que você seja extraordinariamente fora da curva, você seja uma pessoa totalmente excepcional. Eu não fui. Eu não fui. Não foi assim meu começo. Meu começo foi pé no chão, meu começo foi dando de presente, meu começo foi entregando a pronta entrega para a confeiteira para quando ela vendesse ela me pagar. Levei calote sim, vários. Mas no começo é um preço que eu tive que pagar para mim começar a levantar o nome, para mim começar a levantar o meu trabalho para as minhas clientes. Hoje eu estou num estado que eu queria fazer mais, só que eu não dou conta. Por quê? Porque realmente cheguei ao meu limite físico. E o meu objetivo hoje está em fazer com que a minha empresa online, que é essa que você está me vendo agora, consiga chegar e atingir o coração de outras pessoas para fazer com que essa mensagem caia dentro do seu coração e faça com que você se mexa. Fazer com que você reaja, fazer com que você entenda que, seguindo essa linha de raciocínio, apenas focando em estratégias que vai fazer com que o seu topo de bolo seja um topo de bolo igual que todo mundo e você não vai conseguir ter um valor todo mês fixo, essa é a estratégia que eu quero que você fuja. Essa é a linha de raciocínio que eu quero que você fuja, porque isso daí não vai dar um retorno financeiro bom para você, para fazer com que você tenha uma renda extra todo mês. Vai te dar só trabalho. Sabe o que é trabalho? Trabalho é aquilo que vai onerar o seu tempo e não vai te trazer um retorno daquilo que você faz. Infelizmente, existe dois tipos de pessoa que trabalham com topo de bolo hoje. As pessoas que querem só molde, querem arquivos prontos, que querem só facilidade, não querem investir, querem renda. E querem renda. E existe o outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que ela quer renda, ela precisa de renda, só que ela, com estratégia, com inteligência, com organização, consegue chegar na sua renda, no seu objetivo. E como que faz isso? Como que você consegue fazer isso? Colocando qualidade no seu trabalho. Só que você só vai conseguir colocar qualidade no seu trabalho a partir do momento com que você começar a investir no seu negócio. Senão, se você não investir em você mesma, em conhecimento, se você não investir em materiais, em equipamentos, você não vai conseguir se diferenciar das suas concorrentes e você muito menos vai saber se seu topo de bolo tá bom ou não. Consegue compreender? Esse é o ponto-chave. Não espere o cliente cair do céu. O cliente não cai do céu. Ele vai cair de paraquedas nas suas redes sociais. E a sua rede social tem que estar linda e preparada para ele. Para ele sentir e despertar o desejo de compra daquele topo de bolo. É isso que você tem que fazer. Fazer com que você consiga despertar esse desejo no seu cliente. Joia, meus amores! Gostaram? Falem para mim. Quero saber sua opinião. Quero saber sua opinião, se tudo que eu falei para você fez sentido, se você conseguiu tirar algum insight dessa aula, se valeu de conselho, tudo que a gente conversou até agora. Vamos lá, quero saber o que você está pensando. Meus amores, era isso que eu queria trazer para vocês nessa tarde desse feriado maravilhoso. Era isso que eu queria trazer para vocês.
Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Espero que tenha feito sentido para você virar a chavezinha dentro da sua cabeça para fazer com que você realmente consiga estar aumentando o seu preço de venda, do seu topo de bolo aí na sua cidade, fazendo com que você consiga ter a sua renda extra, fazendo com que você consiga ter o seu dinheirinho, aquela felicidade que a gente tem em ter o nosso próprio dinheiro dentro da nossa própria casa, sem sair de casa, fazendo os nossos topos de bolo, trabalhando com o nosso artesanato, né? Independente se você está começando agora do zero ou não. Isso é uma possibilidade muito boa que nós temos e é isso que eu quero trazer para você. Tudo bem? Gostaram? Então era isso, meus amores, que eu tinha que trazer para vocês hoje no nosso podcast número 153, nosso podcast Como Saber Se Meu Topo de Bolo Tá Bom, né? Então, um beijo grande no coração de todos vocês. Até... lembrando, um recadinho. Semana que vem não vamos ter ao vivo, tá? Semana que vem eu vou ficar off. E vamos só soltar as nossas lives programadas nas nossas redes sociais, tá bom? Semana que vem vou ficar off. Na próxima semana, no comecinho de maio, a gente já volta, tá bom? Las Chicas, estou com o meu WhatsApp. Qualquer coisa, manda mensagem pra mim que eu vou estar respondendo vocês lá, tá bom? Beijo grande, meus amores. Até mais. Tchau, tchau.